O coordenograma de proteção, ele é uma ferramenta universal, né, gente? Isso aqui vai usar aqui no Japão, no Uzbequistão, no Cazaquistão, no que seja, vai se utilizar essa ferramenta para análise de coordenação das proteções, tá? Então, essa ferramenta, o coordenograma de proteção, serve para você avaliar, obviamente, como o próprio nome já diz, a coordenação das proteções. E não só a coordenação das proteções, como também ele é uma ferramenta para você avaliar se o seu sistema está protegido, se os seus transformadores, né, quando acontecer algum defeito no equipamento, ele não vai danificar, né? Se o curto-circuito que você calculou para aquela instalação, para aquele ponto ali do sistema elétrico, né, ele vai ser eliminado em tempo hábil pela proteção que você dimensionou. Basicamente, o coordenograma de proteção, ele usualmente é utilizado para a gente fazer, né, inserir algumas informações nele para eu avaliar a minha proteção, ok? Dentre essas informações, quais as informações vão normalmente num coordenograma de proteção? No coordenograma de proteção vão as curvas de proteção, certo? Então, naturalmente, né, eu coloco as curvas de proteção, vai num coordenograma, ok? Normalmente, tá? As curvas de proteção são ajustadas nos relés de proteção, então são os relés que compõem o sistema de proteção secundária, ou seja, relé, disjuntor, sistema auxiliar, a gente falou disso na live de ontem, né? O sistema de proteção secundária, relés, né, disjuntor e etc., né, vai fazer a proteção do sistema. Então, esse sistema vai monitorar. Só que essas curvas de proteção, elas nada mais são do que ajustes, ok? Então, isso é um ajuste ou um parâmetro que foi recebido pelo relé de proteção. Esse parâmetro que você insere no equipamento, ele vem do estudo de proteção. Então, o estudo de proteção, ele vai definir os ajustes que deverão ser feitos no seu relé de proteção. Beleza? E esse ajuste é que vai gerar essas curvas que você está vendo. Essa curva, essa curva, essa curva, essa curva e essa curva que você está vendo aqui. Tá? Então aqui tem uma curva vermelha, uma curva marrom, uma curva amarela e uma curva na cor verde. Tá? Beleza, o que mais que eu tenho de informação num coordenograma? A gente também coloca de informação no coordenograma o curto-circuito. Então o curto-circuito calculado normalmente, que a gente chama de presumido, é uma informação que tem que vir no coordenograma também. Então aqui embaixo, ó, esses camaradas aqui, ó, esses últimos pontos aqui, eles são os curtos circuitos. Então essa daqui é o curto-circuito que ele vai no coordenograma de proteção. Outro ponto importante que a gente vai ter no coordenograma de proteção são as informações dos equipamentos protegidos. Que quando a gente está fazendo um estudo de proteção, a gente tem que avaliar o que está sendo protegido. Há diversas que a gente chama filosofias, esquemas de proteção, a depender do que está sendo protegido. Eu posso pegar um relé para proteger exclusivamente um gerador. E aí ele vai ter que ter uma filosofia, um esquema de proteção específico. Eu posso pegar um relé para proteger um motor? Claro que eu estou falando um relé, gente, para proteger um motor, eu já estou, de certo modo, pressupondo que esse motor já está em média tensão, só para você ter uma ideia, de 460 para cima. Né? Então é um motor mais pesado, né, que compensa eu colocar um relé de proteção para proteger aquele motor. Então eu tenho um esquema de proteção para motor, eu tenho um esquema de proteção para gerador, eu tenho um esquema de proteção para barramento, eu tenho um esquema de proteção para linha de transmissão e eu tenho um esquema de proteção para uma subestação de um consumidor. Tá? Existe uma filosofia, um esquema de proteção para isso. Lembrando que a gente já citou, né, que pela 14039, no mínimo, nesse esquema de proteção, tem que se constar as proteções 5051 e 50N51N. Isso aqui é exigência da 14039, NBR 14039, instalações elétricas de média tensão, beleza?
Então eu vou ter informações dos equipamentos protegidos. Aqui, especificamente, né, qual informação que eu tenho do equipamento protegido aqui? É, no caso da subestação de entrada, os transformadores de potência. Então isso daqui, aí eu vou explicar melhor para vocês ao longo da aula, isso aqui é a informação do transformador de potência. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho, tá? Então, o transformador de potência, no que a gente chama aqui dentro do que a concessionária pede, a gente representa ele ali com o que a gente fala de ponto ANSI e NANSI. Beleza, Hilton? Então, eu tenho o transformador, eu tenho as proteções, né? E eu tenho aqui os níveis de curto-circuito. O que mais que eu posso ter de informação aqui? Normalmente, se tratando de concessionária, é isso.